importância enorme, né, na formação, principalmente do caráter cívico do cidadão, além, claro, da instrução militar que tem a cada ano que passa aqui em Patos de Minas, agora com essa o ano todo aqui também agora, né? Na minha época era só 6 meses a instrução, agora durante o ano todo. Eu quero agradecer a presença de vocês e falar um pouquinho sobre o trabalho de agora em diante desse ano de 2023. Os meninos já estão se apresentando para o exercício 2023 ou subtenente? Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Edivar. É um prazer poder estar aqui na rádio 98 Clube. Bom dia, nossos ouvintes. Realmente é uma satisfação muito grande estar aqui presente. Eu estou tirando verniz aqui com você. É a primeira entrevista aqui que eu estou participando. Ainda estou me adaptando. Eu e o subtenente J. Cardoso nos apresentamos no início do ano, né? Na primeira semana do ano, dia 3, foi Cardoso? Dia 3 de janeiro. E assumi efetivamente o comando do tiro de guerra no dia 9. Né, estamos ainda em adaptação ali naquela fase de conhecimento de toda a demanda administrativa que imputa na parte da instrução, mas primeiramente a primeira impressão que a gente tem aqui da cidade é que é um povo bastante acolhedor, né? Eu já com a minha esposa, a gente andando pela cidade, conversando com as pessoas são bastante receptivas. Sim. E até mesmo quando eu vim aqui fazer um primeiro contato com vocês na rádio também, vocês foram muito educados. O povo daqui de Patos de Minas é um pessoal muito educado, né? Então isso aí me surpreendeu bastante mesmo. Com relação às atividades que você perguntou, Edvar, a gente já iniciou, na verdade, a seleção para o efetivo incorporado nesse ano de 2023, ela iniciou lá atrás, ano passado, né? Então, como é que funciona? O cidadão, ele, no ano que ele completa 18 anos, ele se alista, né? Alistamento online, né? Tem até o site aqui que se você me permite, eu vou até divulgar. Por favor, porque o jovem que completa 18 anos esse ano de 2023, por lei, ele tem que fazer, né, o alistamento militar. Exatamente. Isso pode ser feito agora de maneira online também, facilita muito. Bem mais facilitada, né? Então é o www.alistamento.eb.mil.br. Então o jovem, no ano que ele completa 18 anos, ele se alista, pode se alistar por esse site mesmo. É um processo muito simples, muito tranquilo. Qualquer jovem hoje em dia sabe mexer nessa parte de informática, então muito melhor do que nós, né? Então isso aí facilita bastante o alistamento. Mas caso ele tenha alguma dificuldade, ele pode procurar a junta militar também, que fica ao lado ali do tiro de guerra. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, muito fácil, é muito simples. Bom, eu gostaria primeiro, então, né, nesse nosso bate-papo aqui, que o senhor fizesse uma apresentação. O senhor está vindo de onde? Já comandou outros tiros de guerra também? Estava servindo onde antes de vir para Patos? Pois eu servia anteriormente, antes de vir para cá, em Brasília. Servia num quartel de tropa lá em Brasília, 32 GAC. Mas, como o senhor já deve ter percebido, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Pelo sotaque a gente não consegue esconder. Após fazer a escola de sargento lá em Três Corações, Minas Gerais, sim, eu tive a oportunidade de servir em vários locais do Brasil, né? Várias regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, até em Minas mesmo servi lá em Três Corações, e em Brasília, servi no Pará. Então já rodei um pouco, né? Isso aí é uma característica nossa, né? O militarismo, existe essa rotatividade. Mas essa experiência de comandar um tiro de guerra, né, essa nomeação, realmente foi algo que eu poderia dizer que coroou a minha carreira, né? É um ponto alto. É uma honra, na verdade, é um prazer, uma satisfação muito grande poder estar participando de uma atividade tão importante para a sociedade, né? Aqui em Patos de Minas, especificamente, onde é um povo bastante, como eu disse, hospitaleiro. Então, poder servir a essa comunidade vai ser uma honra. Bom, e nós temos aqui também conosco, ao vivo nos estúdios, o subtenente J. Cardoso, que, já que o senhor falou que do povo hospitaleiro, nada mais
é importante de falar que o Cardoso, né, que é assim, é chamado da sua patente, é oriundo aqui de Patos de Minas, é natural de Patos de Minas, com certeza já fez a apresentação da cidade, Cardoso, e estar de volta à sua cidade natal, também trabalhando no tiro de guerra aqui, como é que vai ser esse trabalho? Tudo bem contigo? Bom dia também, Cardoso. Tudo bem, bom dia, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite. Bom, como já foi falado, né, eu sou filho da terra, morei aqui até os 17 anos e tinha um sonho de servir o exército e seguir caminho. Consegui em 95, entrei para o exército. Logo em seguida, nos anos seguintes, eu fui aprovado no concurso de sargentos e aí comecei minha carreira militar, Três Corações primeiro, né? Me formei em Três Corações, retornei para Brasília, servindo no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Logo em seguida, em 2004, eu tive a oportunidade, fui selecionado para compor uma missão de paz da ONU no país, longínquo país do Timor-Leste, que fica na Oceania. Na China, lá da China ali. Então, essas missões de paz, elas têm uma peculiaridade bem específica, né, que você pode puxar para o nosso ambiente aqui, que é o lido com a população civil e além do cumprimento da sua missão. Então, passamos por essa missão lá em 2004, prossegui minha carreira com os cursos. Quando em 2014 novamente fui designado para outra missão, dessa vez no Haiti, algo um pouco mais complexo, mas também foi de grande valia. Então, basicamente, essas experiências vão nos ajudar bastante aqui no tiro de guerra, né? Eu estava atualmente servindo também em Brasília, no Batalhão da Guarda Presidencial, batalhão conhecido como o Batalhão do Imperador. Esse batalhão foi criado à época da independência do Brasil. Dom Pedro selecionou lá uma equipe de 180 militares com um perfil para que eu fizesse a guarda pessoal dele. Então, tive orgulho de servir nessa unidade e depois de mais de 22 anos de serviço e algumas experiências, a gente está aqui para colocar tudo isso em prática aqui no tiro de guerra. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar de volta à minha casa, tá? Aos meus amigos, estou revendo todo mundo, então é de grande valia aqui, o coração está palpitando. Com toda certeza, né? Isso aí até o credencia a estar desenvolvendo um trabalho até mais efetivo junto ao tiro de guerra aqui em Patos de Minas, porque apesar de não ter servido aqui, né, conhece muitas pessoas, sabe da importância que tem o tiro de guerra, o 0403 aqui em Patos de Minas para a sociedade, Cardoso? Sem dúvida. A gente conversando com a sociedade aí, com antigos atiradores, você percebe que o tiro de guerra aqui ele tem uma função ímpar para a sociedade e para ajuda humanitária em geral na cidade. Agora, todos dois são sub, né? A gente fica até é assim mesmo, mas vamos conversar com o Carreira para falar a respeito do trabalho que será desenvolvido ao longo aí desse ano de 2023. Qual que será a linha de trabalho? É lógico, tem questão do civismo, da moral, do serviço que é prestado à comunidade. Vocês pretendem continuar nessa mesma linha? Alguma inovação deve ser feita no trabalho que será realizado aí ao longo desse 2023? Pois é, o que acontece? A razão de ser do tiro de guerra, seja ele qual for, em qualquer cidade, além da formação do reservista de segunda classe, é aquele apoio incondicional que o cidadão, ao prestar o serviço militar obrigatório, ele fornece para a comunidade daquela cidade do tiro de guerra. Então, a gente quer dar prosseguimento no excelente trabalho que tem sido feito nos últimos anos, né? O meu antecessor, o subtenente Aurélio, um profissional impecável, né? Então conduziu muito bem as atividades aqui nos 2 últimos anos, e agora, quando eu assumi, a intenção é manter a mesma, vamos dizer assim, a mesma pegada, o mesmo ímpeto nas missões e desenvolver aquelas atividades que a gente tem condições de inovar, né? Melhorar um pouco mais o que precisa ser melhorado,
né? Mas o trabalho do tiro de guerra, como é que ele funciona? Ele funciona, é uma parceria da prefeitura com o Exército Brasileiro. Então, cada prefeitura, ela subsidia o tiro de guerra com apoio administrativo, as instalações, e o Exército ele entra com o quê? Com capitão humano, com o capital intelectual, né? Nós somos os detentores do conhecimento da parte militar. Então, viemos aqui para dar instrução, eu, Cardoso, o Celcino, que está de férias, não pôde comparecer, e a gente pega esses jovens e insere na sociedade de forma de forma mais incisiva, naquela parte mais doutrinária, militar. Então são passados conhecimentos de regulamentos, de leis militares em si, porque a gente tem que manter o viés militar, afinal de contas são reservistas, serão reservistas, estão sendo formados reservistas de segunda classe, mas aquele papel social, né, do cultivo, aqueles valores tão caros para a sociedade que a gente tem hoje, né, que é o civismo, o patriotismo, camaradagem, até mesmo coragem. Então a gente consegue, vamos dizer assim, desenvolver isso nos jovens, para que eles possam, quando forem restituídos para a sociedade, aplicar dentro de cada profissão que eles escolherem. Pode ser até militar, mas pode ser um mecânico, uma pessoa que mexe na área de TI, enfim, para poder disseminar esses valores que são muito importantes para todo cidadão brasileiro. Bom, e agora em relação a projetos, eu me lembro que no passado, né, não muito distante, o J. Cardoso até viu aqui, nós temos no nosso estúdio aqui uma foto de Patrício Filho, que foi um baluarte na comunicação do rádio regional aqui, Patos de Minas e toda a nossa região. E na época do Patrício, o Cardoso vai se lembrar muito bem, faziam muitas campanhas. Inclusive nós temos até hoje a campanha de Folia de Reis, mas outras campanhas que envolvia também o tiro de guerra aqui de Patos de Minas, onde esses jovens ajudavam quando a questão de enchentes, por exemplo, e enfim, no trabalho até mesmo de combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa mesma linha, vocês querem continuar implementando aqui em Patos de Minas? Como é que será o trabalho que será realizado a partir de agora por vocês aqui no tiro de guerra, com esses jovens que vão ingressar nesse ano de 2023? Tem algum projeto já para ser executado, Cardoso? Como o Carreira falou, a maioria dos projetos a gente vai seguir a linha de ação que já vem funcionando muito bem. Vamos melhorar em alguns aspectos, mas atualmente, até ano passado, o tiro de guerra presta esses apoios para arrecadação de alimentos, então entrega cestas básicas. Ele faz esse apoio sim de instruções em várias escolas, passando valores militares, divulgando a carreira militar como um todo. A gente presta apoio sempre que solicitado a escolas com relação à limpeza. A questão da enchente atualmente, devido à enchente ocorrer no início do ano, né, e anos passados, como você citou, haviam 2 turmas de formações no tiro de guerra, primeiro semestre, segundo semestre. Então a gente sempre tinha militares lá e ocorria esse apoio, que a enchente normalmente ocorre do final do ano para o início, né, janeiro, fevereiro. Então nesse momento a gente não tem o efetivo de militares lá, de atiradores, para apoiar nessas enchentes, mas seguramente quando a sociedade patense necessitar dos atiradores, eles estarão prontos para cumprir a missão. A partir de março estarão todos ali à disposição, seja de dia, de noite ou de madrugada. Estaremos disponíveis sim. Subcarreira, nós temos aí também outros projetos aí que poderão ser colocados em prática também no decorrer do ano? Sim, o funcionamento do tiro de guerra, né, a instrução, ela acontece de 1º de março a 30 de novembro. Então esse é o período o qual temos os atiradores realmente, efetivamente, trabalhando conosco lá, né? Durante esse período, como o Jota mencionou aqui, sempre que solicitado pela comunidade, a gente estará sempre pronto para auxiliar, né? E assim, são várias campanhas que são realizadas. Doação de sangue, a gente tem contato com o pessoal do banco de sangue,
Então, temos sempre voluntários ali, né? Quando não são voluntários, são voluntários. Né? A gente acaba convencendo, né, o cidadão. Né? Palestras, até mesmo, não apenas para o nosso público interno, mas para fora. Então, a gente tem bastante convênios com instituições de ensino aqui na cidade. São realizadas palestras de cunho profissional, são palestras na área da preservação da vida, né, que é um fator que hoje em dia preocupa bastante a essa juventude, né? Então, a valorização da vida, toda essa questão do... não é só no Setembro Amarelo que a gente tem que se preocupar, é o ano inteiro que a gente tem que visar essa parte, né? Então, de uma forma geral, a gente sempre está em contato com as entidades filantrópicas. Então, todas essas entidades que existem aqui na sociedade patense, a gente está em contato e sempre que solicitado a gente atende na medida do possível. Além, é claro, da instrução militar, tem a questão social também, que é muito forte, muito presente no muito tiro de importante. guerra. Como eu disse, é uma das razões de ser do tiro de guerra. Mais um projeto assim que a gente ainda está no embrião. Desde o ano passado, quando eu fui nomeado aqui para o TG, eu vim à cidade para conhecer, né, conversar com algumas pessoas, e existe um clamor ali dos ex-atiradores, dos ex-integrantes, pessoas assim de anos atrás, de década de 80, até de 70, né? Existem muitas pessoas saudosistas, né, entusiastas da atividade do tiro de guerra. Então, o pessoal me procurou, todo mundo que aparece no tiro de guerra lá para conversar, sempre comenta a necessidade de uma criação de uma associação de amigos e ex-integrantes do tiro de guerra. Então, eu só queria aproveitar o espaço aqui também para dizer que nós, do tiro de guerra, nós não nos envolvemos diretamente com esse tipo de atividade, mas é muito oportuna. É uma ideia realmente fabulosa. Se o pessoal quiser realmente se movimentar ali para poder criar realmente essa associação, né, para a gente realizar eventos, encontros, turmas de ex-atiradores, as portas do TG estão abertas e a gente vai ter o maior prazer em recepcionar esse pessoal. Tenho certeza que a minha turma do primeiro semestre de 1988, o pessoal tem muita gente ouvindo, com certeza vai entrar em contato. E assim como as demais turmas também, pode entrar em contato direto lá no Tiro de Guerra para organizar esses encontros, movimentar essa associação. Qual é o apoio que vocês vão dar nesse sentido, Cardoso? O nosso objetivo inicial é realizar um encontro esse ano, ainda com data indefinida, mas para a gente criar esse embrião, né? E algum cidadão que fez atirador, que tenha interesse em assumir essa frente, ele que vai ser o responsável por angariar todas essas informações. Nós do Tiro de Guerra vamos estar ali à disposição com a instalação, né? Com as lembranças todas, fazendo ali fazendo vocês relembrarem daquele momento, né? Vibrarem novamente, e a partir daí vocês vão instituir essa associação por parte de vocês, com um presidente que vai ser o integrante da sociedade, um ex-atirador. Pode ser de qualquer época, né? De qualquer época, né? Desde o início da criação do Tiro de Guerra aqui, quando ainda funcionava ali no antigo Hospital Veracruz, até na sede, né, onde funciona ali na Rua Vereador João Pacheco. Não tem problema, qualquer ano. O pessoal pode procurar e buscar mais detalhes, mais informações. É uma associação que dará apoio também ao trabalho do Tiro de Guerra. Como é que ela irá funcionar? Como é que ela iria funcionar? Exatamente. A associação vai ser voltada para os ex-integrantes, ex-atiradores, que vão fomentar o trabalho do tiro de guerra como um todo, né? Fazer, como eu disse, relembrar momentos memoráveis da turma e, na medida do possível, apoiar o tiro de guerra em alguma atividade palestras que o tiro de guerra necessite, tanto questões de instrução, palestras que a gente precisa em várias áreas, né? Quanto em apoios em outras necessidades que o tiro de guerra porventura venha a ter. Quantos profissionais médicos, por exemplo, né, que já passaram pelo tiro de guerra, pode contribuir dessa forma, indo lá fazendo uma palestra. Eu me lembro que na minha época, vou falar da minha época, que nós tínhamos aqui o Dr. Benedito
doutor Benedito Correia, que ia ao tiro de guerra fazer palestra na área da saúde pra gente. Então, quantos outros atiradores que já passaram também pelo TG, que hoje são profissionais da saúde, que podem, falando de médico, mas outro profissional da saúde pode ir lá também fazer uma palestra. A ideia é essa, né? Quanto profissional de outras áreas que podem ir lá também contribuir, falando a respeito da sua área profissional, dá oportunidade também, quem sabe, até de trabalho, porque afinal de contas, aqui no TG 04013 tem essa prerrogativa. A instrução é feita no período da manhã até as 8 horas da manhã, se eu não me engano. Exatamente. Agora, né? E o resto do dia, ou ele estuda, ou ele pode continuar trabalhando também, né, Sim. Carreira? E pode ter, quem sabe, esse ex-atirador que hoje teve aí a sua vida profissional bem sucedida, dá oportunidade também para que esse jovem possa vir a trabalhar também. Quem sabe até tirá-lo lá do TG, né, 0403, porque sabe que lá é uma escola de civismo, pegar um profissional extremamente dedicado que hoje está servindo o tiro de guerra, né? Quando me trouxeram essa ideia aí da associação, foi exatamente o que eu pensei. Então, é mais uma forma que a gente tem de inserir o cidadão na sociedade. Então, o tiro de guerra, ele é uma verdadeira mina de bons empregados. Essa é a verdade. Então, um profissional, ele, de repente, um lojista, um empresário aqui da cidade, ele quer ter praticamente a certeza de uma boa empregabilidade. Com certeza, ele nos procurando ali no tiro de guerra, nós iremos indicá-los ali, os atiradores que têm perfil para cada atividade, porque nós ali no trabalho diário a gente consegue identificar certas características, né, que outras pessoas numa simples entrevista de trabalho não conseguem. Então, de repente, nos procurando ali, a gente consegue inserir ali homeopaticamente, vamos dizer assim, na sociedade, ali, nos diversos ramos de trabalho aqui da cidade. Mesmo não sendo ex-atirador, a pessoa também pode participar da associação. Vou dar uma sugestão aqui, Associação de Amigos do Tiro de Guerra 0403, porque pode contribuir e colaborar com toda certeza, né? Mas, assim, Edvar, cabe a você ex-atirador, né, fomentar essa ideia, né, e reunir amigos, ex-integrantes, né. Você com certeza será um grande colaborador nosso, por meio da comunicação aqui. Você vai nos ajudar e com certeza conhece bastante gente também de influência na cidade e vai poder juntar esse pessoal aí e trabalhar em prol da comunidade patense. Essa é a ideia. Né? E agora, falando a respeito do trabalho do TG nesse ano de 2023, o alistamento militar pode ser feito em qualquer época do ano, Carreira? Como eu disse no início aqui da entrevista, o alistamento ali, situação normal, ele é no ano que o cidadão completa 18 anos, feito na internet, naquele site que eu já passei aqui. Caso o cidadão perca esse prazo, ele tem que procurar a junta de serviço militar. Aí lá ele vai ser inserido no processo, vai passar por todas as fases, né? A gente tem uma seleção geral que geralmente acontece no mesmo ano do alistamento, ela acontece ali em agosto, setembro, que é basicamente uma inspeção de saúde ali, comparado a um exame admissional que a gente vê aí na vida civil. E depois, no próprio ano que o cidadão vai servir, que seria no ano seguinte ao alistamento, né? Teoricamente no ano que ele completa 19, caso ele tenha feito na data correta. Aí, cerca de um mês antes da incorporação, que é 1º de março, já começam a seleção complementar. E a gente recebe ali em torno de 450 jovens e que passam por esse processo seletivo, né? Aí é um exame de saúde mais apurado, é um teste físico, para realmente a gente colocar ali pessoas que, além de serem voluntárias, que a gente também evita incorporar quem não quer participar, né? É sempre bom contar com pessoas que estão dispostas a participar, mas o número final ali, o número final de incorporados ali que trabalham o ano todo conosco ali são 150 jovens. E durante agora o ano todo, né, a instrução acontece. Agora, nós vamos ter agora, nesse início de ano, o exercício da apresentação desses jovens. O que vai estar acontecendo? Qual que é o próximo passo agora do TG? Sim, agora dia 6, a partir do dia 6 de fevereiro, né, de 6 a 10 de fevereiro, nós vamos fazer essa última fase aí, essa última etapa, a seleção complementar. É onde nós vamos selecionar 150 dos 450, né, Jota?
400 e pouco ali que vão se apresentar pra gente lá. A gente vai selecionar 150. E dessa forma, né, já logo do início já começa a instrução. Como é que funciona, na verdade? Eu sei, mas eu gostaria que você explicasse para o ouvinte de casa. Então, como é que funciona hoje a estrutura do tiro de guerra? Então, 1º de março é a incorporação do efetivo, né, e a instrução dura até 30 de novembro. Então, basicamente ali, como eu falei, a instrução militar básica, né, leis, regulamentos, ordem unida. Você lembra o que é a ordem unida? É marchar, né? Marchar, sentido, descansar. Eu tive a grata satisfação de ser escolhido na época, era o sargento Tadeu, e depois no ano seguinte passou a sub também, quando continuou no TG, de ter sido escolhido na época para ser um dos atiradores que fizeram curso de cabo à época. Então, a gente tinha que aprender muito mais do que aprender antes, aliás, ordem unida, para depois para repassar para os demais atiradores do GC ali que a gente comandava. Então, assim, é bem interessante mesmo, bem legal, né? E vou contar uma coisa para você, eu confesso, eu tinha uma extrema dificuldade de decorar todo aqueles passos ali, e sobretudo tem que ter braço forte para segurar o fuzil. Afinal de contas, o fuzil é bem pesado. É pesadinho, né? Ainda mais quando tá com aquela baioneta, era bem mais pesado. Então, mas é uma época de dificuldade para o jovem, vamos assim colocar, entre aspas, na verdade, mas que passa como um piscar de olhos e deixa muita saudade, pode ter certeza que sim, viu? Pois Edivar, além, como você falou do fuzil, né? Além dessas outras instruções, a gente trabalha também com a parte operacional, né? Então tem diversas atividades operacionais, inclusive de tiro. Então o cidadão ele aprende a manusear armamento, desde do início ali da manutenção do próprio armamento até o culminando ali, né? Coroando a instrução ali com um tiro mesmo. Então é uma atividade que geralmente os jovens mais gostam, né? Que é o final ali da instrução do armamento ali que termina com um tiro. Foi legal você comentar aí a respeito das amizades que são cultivadas no tiro de guerra, né? Outro fator muito importante que eu considero as amizades que são cultivadas, que são levadas para o resto da vida. Então são lembranças e recordações que todo cidadão que passa, nesse caso em particular que a gente está tratando, do tiro de guerra, ele vai lembrar isso o resto da vida. Tem quanto tempo que tu passou pelo tiro de guerra, Ivan? Nossa, mais de 30 anos já. Então, e até hoje tu lembra do nome do 02, do 03? Não, porque nós temos até um grupo aqui de WhatsApp, né? Que a gente está sempre em contato, o nome de todos. Infelizmente, alguns já não estão entre a gente aqui. De vez em quando a gente pede aí na época chamava de guerreiro, né? O sargento. Sim, ainda é guerreiro, com certeza. Pede um guerreiro aí para o Pai do Céu, um ou outro, mas mesmo assim mantém uma amizade realmente muito grande. Há pouco tempo atrás, inclusive, nós já marcamos de fazer um encontro, né, com os ex-atiradores da nossa época, mas ainda não foi possível. Mas vamos chegar lá, viu? Mas é interessante porque a amizade, e principalmente nós que vivemos na cidade do interior, ela é forte, marcante. E isso essa é também uma das atribuições do tiro de guerra, a união para fazer a diferença dentro da sociedade, né, Cardoso? Exatamente, uma das máximas do Exército é essa daí, né? É a unicidade. Então lá se forjam realmente homens que se tornam, devido à coletividade, né, o trabalho em coletivo, se tornam grandes amigos. E fica essa recordação que você disse aí. Só puxando um gancho lá do que você falou sobre a força no braço, né, para segurar o fuzil. Então também nós temos aí, paralela à instrução, nós temos atividades tanto de atividade física, né, para o cidadão adquirir uma certa resistência, como temos também exercício no terreno, que é uma marcha, algo que é sempre voltado para o fim, que é a resistência física do militar. Para ele, a instrução do Exército ela é gradativa, então ela sempre inicia de forma bem compassada e vai aumentando em volume até chegar, por exemplo, a uma posição que a gente vai colocar um fuzil no ombro do garoto e ele vai ter condições de segurar o fuzil. A gente só faz isso quando a gente tem certeza que ele já tem essa segurança. Isso então, se chama planejamento nessa Exatamente. Planejamento Exatamente. Que é feito, né, para o ano todo aí, para quando chegar naquela marcha final lá, ele ter total condição de desenvolver e desempenhar o trabalho.
Mas é interessante porque, na verdade, o tiro de guerra, independente se é aqui em Patos, patrocínio, a gente tem também aqui um tiro de guerra, é uma escola de civismo. Você pode ter certeza que é um aprendizado que esse jovem vai levar para a vida toda. Agora, se fala muito porque o alistamento ele é obrigatório, se fala muito ainda em não ser mais obrigatório. Tem alguma coisa nesse sentido já ou não, né? Ainda continua da mesma forma? Não, o serviço militar é obrigatório, previsto em lei, não teve nenhuma alteração. Então, todo militar, todo cidadão que complete 18 anos, né, do sexo masculino, ainda é obrigado a passar pelo processo seletivo para a prestação de serviço militar inicial. E tem aquele exame final, ainda continua com aquele exame final lá com o pessoal de Belo Horizonte ainda, não? Do 12, o temido 12 meio, não? Não, hoje não tem mais, é só aqui em Patos mesmo, a decisão final é por aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Uma vez ou outra a gente recebe visita de alguns quartéis, né, que apoiam a gente, né, para contribuir com algum tipo de instrução mais assim, complexa, né, mas nada que vá eliminar, retirar do processo nenhum cidadão, não. Todo mundo participa em condição de igualdade, e cada um consegue o seu sucesso ali pela meritocracia, né? Por falar em meritocracia, até existe o curso de cabo que você mencionou aí, que tu fez, né? O curso de cabo, né? Foi promovido a cabo no final do curso? Foi promovido. Se tivesse alguma coisa, né, até a idade de 45 anos, né? Se eu não me engano, se fosse convocar, já entraria como cabo depois. Mas só colocar mais uma questão aqui, que você falou em projetos e eu na hora não me recordei. A gente, em contato com a prefeitura aqui de Patos, a gente conseguiu uma boa notícia. Me parece que agora vai ser separado um recurso do governo municipal para restabelecer ali a estrutura do tiro de guerra. Então, isso aí é muito gratificante, na verdade, porque a gente vê que há um olhar especial voltado para a atividade do tiro de guerra por parte do governo municipal. Então, ao que parece, haverá uma reforma bastante estruturada ali nas dependências do tiro de guerra, né? E vai haver essa revitalização ali do prédio, né? Da quadra, da sala de instrução, né? Vai ficar bastante modernizado. Eu estou bastante otimista. Olha, em relação à questão do fardamento, o material que o jovem recebe, está tranquilo nesse sentido? Sim, esse ano? É como eu falei, essa parceria, né? A parte administrativa e ali a física, a prefeitura fornece. O Exército, ele trabalha com a parte intelectual, né? O pessoal, capital humano, né? E também fardamento, armamento, munição, tudo voltado para a parte da instrução. Então isso aí normalmente acontece. O escalão superior fornece para a gente já está com todo o material pronto para iniciar as atividades. Uma pergunta recorrente, eu me lembro da época, é o seguinte: quem serve o tiro de guerra, né, independente se é aqui em Patos ou em outra cidade, ele tem condição de seguir carreira ou não? Eu teria que fazer como o J. Cardoso fez? Não, é o seguinte, o tiro de guerra é considerado serviço militar obrigatório. Esse serviço militar obrigatório, via de regra, o militar presta ali os seus, ou um ano, quando soldado está servindo a um batalhão, ele vai prestar o serviço ali de um ano e ele tem a possibilidade de engajamento ou de licenciamento, tá? Esse engajamento é um serviço militar temporário, tá? Esse serviço dura por 8 anos. Então, independente se seja no tiro de guerra ou num batalhão, o máximo que ele vai poder ficar são 8 anos. A partir da Constituição de 88, qualquer ingresso em órgão público é através de concurso público. Então não há mais essa possibilidade de o militar ingressar no Exército e seguir carreira, como diziam, sem passar por um concurso público. Então as formas de ingresso no Exército hoje, através de carreira militar, são no concurso para sargento do Exército ou no concurso para oficial do Exército, que é através da escola especialista, a SpaceX, que ele passa um ano lá na SpaceX, depois passa mais 4 anos na AMAN para sair oficial.
Basicamente, para o jovem ali de 18 a 24 anos, são essas as possibilidades. E muitos que passaram pelo tiro de guerra, né, entraram depois nas fileiras da Polícia Militar. Sim, também é uma oportunidade que já está acostumado ali com a rotina no militar. Exatamente. Sim, porque o que acontece? O militar, o cidadão, ele tem aquele choque, né? É apresentado para ele a carreira militar, né? Dentro daquele ano que ele trabalha conosco. Então, alguns acabam desenvolvendo, né, a aptidão para a carreira e procuram. Uns vão para o bombeiro, outros para a polícia militar de diversos estados, inclusive, né? Alguns para o exército mesmo. Tenho vários companheiros de turma, inclusive, que foram atiradores, né, em diversas cidades do Brasil e gostaram da atividade e resolveram procurar e fizeram concurso para sargento do exército. E seguiram carreira militar. Exatamente. Bom, nosso tempo está acabando. A gente quer agradecer a vocês. Alguma outra coisa que eu acabei me esquecendo de falar aqui, ô Cardoso? Eu gostaria só de puxar um adendo aqui para a instrução, que a gente acabou não falando no momento, mas para a nossa instrução também, nós temos o apoio tanto da sociedade civil de Patos, quanto um apoio muito irrestrito da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU. Então são estruturas que apoiam o tiro de guerra lá incessantemente. Então a gente não poderia deixar de lembrar desses órgãos aqui e até agradecê-los e concitá-los a manter o apoio ao tiro de guerra, sempre. E para o fomento a essa criação da associação, é só procurar vocês. Exatamente. Edvar, queria aproveitar também para fazer a divulgação do nosso Instagram aqui. A nossa equipe de comunicação social lá do Tiro de Guerra, a equipe que se resume a eu e o J. Cardoso. Por enquanto. A nossa equipe aí. Você vai ver os meninos que, né, vão entrar nesse ano de 2023, você vê. A galera é fera, rapaz, na computação, pode dar uma força grande aí também nesse. Com certeza, isso era muito oportuno. Então o endereço aqui é TG 04013 _ Exército Brasileiro. Lá você acompanha nosso trabalho, as atividades, todas as atividades que são realizadas no tiro de guerra, a gente coloca ali para dar visibilidade, o pessoal saber. É até uma transparência, né? Uma forma da gente mostrar para a sociedade como é que a gente está contribuindo. E uma ideia que foi colocada até em conversa aí com o Jota aqui, hoje nós temos, se você olhar aí, nós temos 501 seguidores no nosso Instagram, né? Partindo ali daquela ideia do 31 de outubro, né? Que acho que eu já mencionei com vocês. Que 31 de outubro o TG de Patos de Minas, ele faz 78 anos, né? O nosso TG, ele completa 78 anos dia 31 de outubro de 2023. Até 31 de outubro, nós estamos prevendo uma corrida, né? Pelo menos eu e o Jota nós vamos correr, né? Uma corrida bem fisicamente. uma corrida com cada metro de corrida para cada seguidor que o TG tiver. Então hoje eu tô correndo só 502, né? Agora vocês aumentaram aqui um seguidor. Com o Adamar Gomes, que também é ex-atirador. Adamar Gomes, nosso comandante aqui, que então, também é ex-atirador. Vamos ver quantos seguidores nós teremos até 31 de outubro desse ano, que a gente vai fazer uma corrida exatamente com essa quantidade. Vai aumentar e muito, pode ter certeza. Haja fôlego depois para correr a quantidade de seguidores que vocês vão estar colocando aí no Instagram. Carreira tem um sonho de correr 15 quilômetros, tá? Será que vai 15 chegar? 000 metros, né? Será? Não, consegue sim, né? Vamos ver o quanto essa comunidade multiplica aí pela quantidade de atiradores que já passaram por esse TG 0403 aqui ao longo desses mais de 70 anos. Vai ser uma honra, um prazer. Obrigado mesmo aqui, sucesso na chegada de vocês a Patos de Minas, né? Bom trabalho nesse ano de 2023. A gente espera fortalecer a nossa parceria também, o que depender do sistema clube como todo, não só da Rádio Clube, mas das outras emissoras também, para estar divulgando o trabalho do TG 0403 aqui em Patos de Minas. Nós vamos estar também sempre à disposição. Obrigado, boa chegada, bom trabalho nesse ano aqui em Patos. Muito obrigado, Edvar. Nós que agradecemos aqui a hospitalidade de vocês e vai ser uma honra recebê-los também nas atividades que nós teremos aí no ano de 2023. Cardoso. Edvar, muito obrigado aos ouvintes, e dizer que o Tiro de Guerra 0403 está de portas abertas, tá? Ele é da sociedade patense, de todos,
e nós estaremos lá para receber a todos lá e esclarecer qualquer dúvida, contar fatos históricos passados. Estaremos sempre à disposição lá. Muito obrigado mais uma vez aí pela recepção. Ok, obrigado mais uma vez aqui aos subtenentes, né? Ao Carreira e ao subtenente J. Cardoso, que estarão já a partir de agora, já estão, né? A partir de agora no comando do TG 0403 aqui em Patos Firmes. Obrigado. Vamos faturar, Zuzu? Tá na hora. Depois a gente volta com mais notícias. Bom dia. Rádio Clube 98. A qualidade evolui. A credibilidade permanece. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Com novas operações, novas conquistas, novos negócios, novas formas de seguir em frente. E para um novo ciclo, novos princípios. Caixa, 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses.